Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui. Vamos começar mais uma aula do Retina Instituto. E hoje quem vai dar aula para a gente é a doutora Carolina Castro, que é a nossa preceptora aqui do Retina Instituto. Ela é mestre pela UFMG e especialista em retina clínica. Pode começar, Carol. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tá, né? É uma honra estar aqui hoje, dando continuidade ao nosso curso a gente está falando agora das doenças vasculares da retina e eu vou dar continuidade com a parte de oclusões venosas da retina. Semana retrasada, a Denise falou das oclusões arteriais e hoje vamos abordar as oclusões venosas. Então, nessa aula de hoje, a gente vai abordar 5 entidades sobre as doenças oclusivas. Oclusão da veia central da retina, oclusão do ramo da veia central, as telangiectasias maculares, a doença de Alice e a retinopatia por radiação. Eu me baseei para falar nessa aula, nesses guidelines da Sociedade de Retina Europeia, que está muito bom. É um paper que está aberto, quem quiser tirar um print, depois baixar e ler, está super completo, bem legal. Eu baseei uma parte da aula nele. Então, em relação à epidemiologia, as oclusões venosas retinianas é a segunda patologia retiniana mais comum depois da retinopatia diabética. Tem uma prevalência na população menor que 0,5%, então é bem frequente, né? No nosso consultório, a gente está sempre vendo esses casos de oclusões. Os fatores de risco envolvidos são a idade, né, dos pacientes mais idosos, mais de 65 anos, a hipertensão está associada em mais de 60% dos casos, o diabetes mellitus, a hiperlipidemia, doenças vasculares, o edema do disco óptico, drusas também do disco, hipercoagulabilidade sanguínea e também o glaucoma associado tem sido relatado. Os pacientes hipermétropes com arteriosclerose e hipertensão arterial são mais comuns na oclusão de ramo, enquanto que a pressão intraocular elevada é mais comum na oclusão da veia central. Então, aqui a gente tem uma tabela que fala sobre esses fatores de risco e abordando o que a gente falou no slide anterior, as doenças vasculares, oculares, as alterações hematológicas, né, os fatores de hipercoagulabilidade, é importante a gente pesquisar. Algumas causas de vasculite inflamatória e autoimune, como lúpus, uso de medicações, né, os contraceptivos, diuréticos, até investigar na história o paciente se ele usa o sildenafil, que é muito frequente, e também reações vacinais. Na vasculite infecciosa, a gente tem AIDS, sífilis, muito comum no nosso meio, e a gente não pode se esquecer da Covid-19, que nesses últimos 2 anos foram reportados vários casos de oclusão da veia central da retina ou de ramo pós a Covid, né? E outras causas que podem dar esse tipo de oclusão, como na anestesia retrobulbar, na gravidez, caso de desidratação, e também são fatores comuns na oclusão de ramo, né? Também a gente tem que lembrar, né, das doenças vasculares e trombofílicas, como foi dito, da Covid-19 também tem grande importância, e a oclusão de ramo ela é mais comum que a oclusão da veia central. E o desenvolvimento da oclusão de ramo em um olho aumenta o risco no outro olho para 7 a 10% em 7 anos. Os fatores de proteção para a oclusão de ramo, específico para o ramo, é o consumo moderado de bebida alcoólica, níveis séricos aumentados de HDL e a prática de exercícios físicos. Na fisiopatologia da doença, a gente tem que lembrar da drenagem venosa retiniana. A veia central da retina, né, ela vai sair ali no nervo óptico na lâmina crevosa e ela pode drenar ou diretamente para o seio cavernoso ou em conjunto com a veia oftálmica. Então, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Aqui a gente está vendo, né, a órbita por onde sai essa veia nessa parte da lâmina crevosa que tem essa obstrução. Então, na oclusão da veia central, a gente vai ter a estreita abertura da lâmina crevosa, né? Vamos ter um fluxo turbulento, a estase venosa e com o aumento da viscosidade sanguínea, que são fatores que vão causar essa oclusão central. Já na oclusão de ramo, o que é comum a gente ver é a artéria e veia central dividindo a mesma adventícia, com a artéria comprimindo a veia, causando a oclusão do ramo. Então, como foi dito ali nessa tríade
fisiopatologia, a gente tem que lembrar lá do segundo ano da Faculdade de Medicina da Patologia sobre a tríade de Virchow, em que esses 3 fatores vão levar à formação dessa oclusão, né? As alterações hemodinâmicas, né? A estase venosa, alterações da parede do vaso e a hipercoagulabilidade sanguínea. Então, as alterações ateroscleróticas na artéria central da retina vão comprimir a veia perto da lâmina crivosa, fazendo o fluxo ficar turbulento e formando assim o trombo. Na fisiopatologia ainda, a gente vai ver que esses casos de oclusão de ramo, eles são mais comuns no quadrante superotemporal, né, que ele é o mais comumente afetado em mais ou menos 65% dos casos. Em segundo lugar, vem a retina inferotemporal, né, entre 20% e 40% desses olhos na oclusão de ramo. E o envolvimento nasal, ele é raro, normalmente é sintomático, e quando ele tem sintoma, vai ser devido às complicações dos neovasos, como a hemorragia vítrea. Lembrar dos diagnósticos diferenciais, né? Principalmente a primeira causa, né? Que é a retinopatia diabética, em seguida a retinopatia hipertensiva, síndrome ocular isquêmica, também retinopatia de Valsalva, entre outras causas de oclusões. Em relação aos sinais e sintomas, na oclusão da veia central, a gente vai ter um quadro mais florido, né? Como a gente pode ver aqui na foto, a gente vai ter hemorragias nos 4 quadrantes, aumento da tortuosidade e da dilatação vascular, uma baixa da acuidade visual abrupta, normalmente indolor e unilateral, né? O edema macular normalmente está envolvido e também pode ocorrer como complicação a hemorragia vítrea. Já na oclusão do ramo, a gente vai ter uma clínica frequentemente assintomática, né? O paciente pode falar que tem uma visão borrada, vai ter um defeito de campo visual, conforme atinge os quadrantes da retina, e também um defeito pupilar aferente relativo pode estar envolvido, né? As hemorragias retinianas em forma de chama de vela, em ponto borrão ou até em manchas. As veias também vão estar segmentadas, tortuosas e dilatadas. Pode haver ou não edema do disco. Vai ter presença de exudatos duros na fase mais avançada, né? E as manchas algodonosas nas fases mais agudas. O edema macular também pode estar envolvido. E como complicação também a hemorragia vítrea. E é raro ter uma oclusão arterial associada, uma vez que é uma compressão da artéria sobre a veia, né? Sobre os exames complementares, a gente tem que lembrar que, além da fundoscopia, a gente tem que fazer uma biomicroscopia avaliando o segmento anterior. Então, vai lá na lâmpada de fenda e vai ver se o paciente tem sinais de neovascularização. Na angiografia, que é o exame de eleição aí complementar para a gente poder ver as áreas de hemorragia, né, se elas estão desaparecendo, né, estão demorando para desaparecer, e também para configurar a presença de neovascularização, áreas de isquemia e até o líquido macular, no caso de envolvimento do edema, né? O OCT de mácula para avaliar ali o edema macular. Então, aqui a gente tem a foto aqui do OCT, né, com o edema macular envolvido. Lembrar de fazer uma avaliação, né, conjunta do paciente, né, como um todo, avaliar toda a saúde dele, que muitas vezes não sabe que tem uma glicemia aumentada, que é hipertenso, né, o perfil lipídico, avaliar também hemograma, ver os fatores de coagulação, plaquetas, VHS, né, fazer uma história completa e multidisciplinar. A gente vai, uma vez que a gente identificou o paciente, vai pedir para ele ir para um clínico para fazer essa avaliação conjunta, né, identificar as causas sistêmicas e tratar, né, os fatores de risco cardiovascular também serem controlados, e os exames laboratoriais. A angiografia, ela vai confirmar a oclusão venosa, né, através do enchimento tardio da veia envolvida. As áreas de hipofluorescência, elas vão mostrar as zonas de não perfusão da retina, né, na área ocluída, e elas estão frequentemente obscurecidas pelas hemorragias intrarretinianas. Então, aí a gente tem que fazer o exame, avaliar, né, a gente está vendo aqui a imagem, né, dessa área de hipofluorescência, é por hemorragia ou é um bloqueio por isquemia. Então, a gente vai ver mais à frente como abordar. Podemos ver também o aumento da zona vascular da fóvea, que é um sinal da isquemia macular, e vamos diferir, né, os neovasos daqueles vasos colaterais, o que configura os neovasos, o estágio crônico da oclusão venosa. Então, um importante estudo, que foi o Central Vein Occlusion, ele classificou a oclusão da veia central da retina segundo a Anjo. E não isquêmica, também chamada de retinopatia da estase venosa, que são 75% dos casos, né? São áreas de isquemia menores que 10 áreas de diâmetro de disco. A
o tipo isquêmico, que é uma retinopatia hemorrágica, né? Vai ter a neovascularização, pode ter a neovascularização na superfície da íris, a rubeose íris, e também áreas de isquemia retiniana confirmadas pela ANGIO, maiores que 10 áreas do disco. Então, a isquêmica é ou neovasos ou áreas de isquemia maiores que 10 diâmetros de disco. E também determinada, que é o que eu falei, quando a gente pega uma ANGIO, não sabe se o bloqueio é hemático ou é isquêmico. Então, à frente, reavaliar melhor até a hemorragia ser absorvida e avaliar se aquilo é uma isquemia ou apenas um bloqueio hemorrágico. Então, aqui são fotos de 2 pacientes meus de um arquivo pessoal. Aqui a gente tem no lado esquerdo a oclusão do ramo, né? Era um paciente idoso, mais de 70 anos, todos aqueles fatores de risco, hipertenso, diabético e perfil lipídico, né? Todo descontrolado, e ele apresentou em 2019 uma oclusão do ramo, tá? No temporal superior, no olho esquerdo, e não tratou na época. Aí veio pandemia, né? Ficou longe da assistência oftalmológica, voltou esse ano, apresentando já neovasos sobre o disco e essas áreas isquêmicas. Um outro caso é um paciente jovem, 40 anos, que não sabia que era hipertenso. Aí ele chegou no consultório com uma visão no olho direito 20/20, no esquerdo 20/200. E aí eu assustei vendo que era um quadro simétrico, né? Bilateral, simétrico, bem exuberante, e ele não relatou que era hipertenso, não sabia de nada sobre a saúde dele. Aí pedi para fazer a ANGIO, os exames e ir para o clínico, onde foi medida uma pressão mais de 200/15, assim, estava bem alterada a pressão dele. Aí ele controlou com o clínico da pressão, na OCT a gente viu um edema macular, está tratando com antiangiogênico o olho esquerdo. E como a gente vê aqui muitas áreas de hemorragia, eu não vi isquemia, então eu estou acompanhando esse outro olho. Em relação ao OCT, a gente vai falar aqui sobre um assunto que a gente gosta muito, que são os biomarcadores. Então, a OCT, quando tem o edema macular, a gente vai comprovar pela OCT, né? E entre esses biomarcadores, a gente vai ter o fluido subretiniano e o intrarretiniano, que são sinais do edema macular agudo. Então, aqui na foto a gente vê, né? Esse edema macular cistoide com um fluido subretiniano na figura central. Os focos hiperreflectivos, né? Eles demonstram piores resultados visuais, tá? E uma redução desses focos pode ocorrer no tratamento com anti-VEGF ou esteroide. Diferentemente da retinopatia diabética, que pode estar em todas as camadas, esses focos na oclusão, eles se encontram na camada plexiforme externa. E eles têm um impacto negativo no prognóstico. Então, quanto mais focos, pior é o prognóstico visual, tá? E, independente do fluido, eles estão presentes na OCT. Já no edema macular diabético, eles estão presentes ao redor das zonas de fluido. O DRIL, né, que é a descontinuidade das camadas internas da retina, quanto mais extenso, pior é o prognóstico, né? Então, ele é um biomarcador negativo, né? Uma vez que o DRIL é a perda dessas camadas e perda de células neuronais que vão fazer sinapses. Então, quanto maior perda dessas células e pior vai ser a acuidade visual final. Outros biomarcadores recentemente relatados é a PAM e a PMLM, que é uma resposta isquêmica dos plexos capilares intermediários e profundos. A PAM já foi relatada, né, como uma maculopatia média aguda paracentral, que são lesões hiperreflectivas à direita, que a gente pode ver com as setas, essas 3 setas, que envolvem a camada nuclear interna e elas estão ligadas à perda da acuidade visual focal. Já a PMLM é a membrana limitante média proeminente, aqui na figura da esquerda, conforme a seta evidencia. É também um biomarcador de pior resultado, que está ligado à isquemia do plexo capilar. Estudos importantes, como Crystal e Breiter, eles avaliaram a espessura macular central como o fator mais preditivo para o sucesso ou não do tratamento com anti-VEGF, né? Quanto maior essa espessura, mais está ligado à existência do líquido intrarretiniano. E a presença dos fotorreceptores já é um outro biomarcador que foi interessante, que, diferentemente do edema macular diabético e da DMRI,
ele não se mostrou desempenhar um papel tão importante no prognóstico da acuidade após a terapia, porque a gente sabe que quanto menos focos, né, que a gente vê interrupção ali dos focos, perda dos focos, interrupção da zona elipsoide, pior é o prognóstico. Não, nesse caso, ele não é tão evidente em ser esse pior prognóstico, mas, obviamente, ele vai estar ligado a gente sabe que vai ter uma resposta menos favorável, quanto, né, maior a perda focal desses focos. A OCTA também é muito importante, né, que a gente puder ter acesso, quem pode ter acesso a ela, é uma ferramenta que vem para acrescentar bastante, porque ela avalia a densidade dos plexos profundos, né, então em todas as camadas. Ela também pode medir o tamanho da ZAF, visualizar colaterais da microvasculatura retiniana, e em comparação com a angiofluor, ela detecta a extensão isquêmica nas camadas na maioria dos casos. Né? Já que a anjo é mais plana, né? Ela vai lá nas camadas mais profundas. E ele é um bom complemento, né, para monitorar essa microvasculatura da retiniana ao longo do tempo. Aqui, uma foto da OCTA. Aqui a gente tem um corte, né, do B-scan embaixo e do mesmo corte na OCTA avaliando os plexos profundos, aqui a gente vê zonas de isquemia ali nessa região macular. Então, em relação ao prognóstico visual e as complicações, a perda visual, ela é decorrente do edema crônico e também da isquemia macular, tá? E as complicações secundárias em relação a essas oclusões, mais frequentes é a hemorragia vítrea, o descolamento de retina tracional, o glaucoma neovascular, né, devido a essa oclusão. Quando associada à oclusão de ramo, ele tem um prognóstico melhor. 50% a 60% dos casos, nos casos de oclusão de ramo, tem uma acuidade visual final melhor que 20/40, mesmo sem tratamento. O pior prognóstico, né, ligado a esse edema e a neovascularização. Quanto pior a acuidade visual, né, menor que 20/200, pior vai ser o prognóstico visual. E os estudos mostram que se a acuidade inicial for melhor que 20/50, melhor vai ser esse prognóstico. E a presença, né, como mostrou um estudo importante, que é o Branch Veil Occlusion Study, ele mostrou que 5 áreas de disco, diâmetro de disco de não perfusão, o risco da neovascularização fica em torno ali de 25% dos casos, podendo variar um pouco, nos casos de oclusão de ramo. E em 60% a 90% de chances de haver a hemorragia vítrea se não for realizada a fotoablação a laser. E a oclusão da veia central não isquêmica pode se converter em isquêmica em 25% a 28%, 30% desses casos. E há um risco maior de desenvolver a rubeose e o glaucoma neovascular associados em pacientes com ALVSR isquêmica, mais de 60% desses pacientes. Daí a importância da fotocoagulação a laser. Então, já que a gente está falando de tratamento, né, o objetivo do tratamento é prevenir as complicações que causam a perda da visão e tratar essas complicações, principalmente o edema crônico e a neovascularização. Então, a gente tem como tratamento laser, os anti-VEGFs, a corticoterapia, a cirurgia e também os trombolíticos. O laser, conforme o estudo que eu citei, o CVOS, para a veia central da retina, ele avaliou a neovascularização de íris e ângulo, a fotocoagulação nesse caso. Então, não teve evidência científica para fazer uma panfotoretiniana profilática na oclusão de veia isquêmica, apenas observar. Fazer a panfoto quando? Na forma isquêmica com neovasos. Né? Então, aí a gente vai acompanhar como esses casos de apenas observar. Gonioscopia e fundoscopia nos primeiros 6 meses, a cada 4 semanas. E se houver neovascularizações nesse período, aí sim fazer a panfoto. Né? Essa neovascularização ela é mais frequente nos homens, na forma isquêmica, né? E quando há extensas áreas de não perfusão, hemorragia, e também quando o paciente, a gente pega um paciente que tem dificuldade de acesso ao serviço oftalmológico, está com muita hemorragia, muita área isquêmica, e a gente sabe que dificilmente ele vai conseguir esse acompanhamento, nesses casos, essa panfoto pode ser realizada mesmo na ausência dos neovasos. Então, o estudo que eu citei, que é o The Branch Veil Occlusion, o BVOS, ele avaliou o laser na oclusão de ramo. E ele sugere aguardar entre 3 e 6 meses antes de fazer a fototerapia, deixar absorver
a hemorragia. Fazer o laser em áreas de não perfusão, se maiores que 5 diâmetros de disco, ou neovascularização de disco ou retina. Nesse caso, a fototerapia focal. 50% dos olhos com neovascularização, se não tratados, vão evoluir para complicações como HV, DR tracional. E o grid macular, até antes dos antiangiogênicos, ele era a terapia de eleição para o edema macular. Então, é um tratamento que era o padrão quando a gente não tinha o anti-VEGF. Mas se o paciente não tiver acesso a essa medicação, ele ainda pode ser empregado. O uso de corticoides foi analisado por 2 importantes estudos. Um foi o estudo SCORE, que ele avaliou o tratamento do edema macular com a triancinolona intravítrea. Foi visto que foi reduzido com sucesso o edema e melhorou a acuidade visual nesses 2 casos. Mas essa eficácia foi maior na primeira aplicação e tendeu a diminuir com os ciclos de injeção. E os efeitos colaterais eram bem abrangentes, era um aumento da pio grande, catarata, e esse uso de triacinolona tem sido cada vez mais proscrito. A gente não vê fazendo mais para edema macular, nesse caso. Aí veio o estudo Geneva, que avaliou o implante de dexametasona intravítrea, e foi visto um ganho de 15 letras superior ao grupo controle. Então, nos casos em que temos as contraindicações aos anti-VEGFs, o corticosteroide pode ser usado com segurança, né? Paciente que não tem glaucoma, de preferência pseudofácico, né? São bons para a gente fazer essa injeção, esse implante. Então, falando de anti-VEGF, né? O importante estudo também chamado CRUISE, para a oclusão da veia central, ele avaliou a resposta do ranibizumab, né, nos primeiros 6 meses de injeção. Então, foram feitas injeções mensais nos primeiros 6 meses e foi observado um ganho maior que 15 letras de visão. Já para avaliar a oclusão de ramo, foi o estudo BRAVO. Esses estudos são bastante cobrados na prova de SBRV e é importante a gente saber também como tudo aconteceu. Então, também da mesma forma, né, foi avaliado mesmo o desenho do estudo. Injeções mensais nos primeiros 6 meses e também para a oclusão de ramo, o edema macular nesse caso, na oclusão de ramo, teve um ganho superior a 15 letras de visão em relação ao grupo controle. Para avaliar o uso do aflibercept, foi feito um estudo que chamou-se Copérnicos e Galileu, avaliou a oclusão da veia central e a oclusão do ramo, e foram feitos um ciclo de 5 meses de injeção, 20 semanas. Então, com 5 meses, os pacientes atingiram esse final, que era nos outros estudos 6 meses, com o aflibercept, já com 5 meses atingiu o ganho das 15 letras de visão, e foi daí que o aflibercept foi autorizado a ser usado no edema pela macular na oclusão de veia central e de ramo. E um importante estudo também chamado Vibrant, ele avaliou o aflibercept e a fotocoagulação a laser de grade macular. Então, eles encontraram o seguinte resultado, que a injeção intravítrea bimestral do aflibercept preservou resultados visuais e reduziu a carga de tratamento. Foi um estudo também que foi mais longo, 1 ano, né, 52 semanas, e depois teve um acompanhamento para 2 anos. Então, o aflibercept superior ao laser no tratamento do edema também. Para a gente autorizar o uso do bevacizumab, o estudo avaliado chamou-se Marvel, e ele comparou o ranibizumab com a eficácia do bevacizumab, né? O regime também PRN, 6 meses, com injeções mensais. Então, foi tido um resultado bastante favorável para o bevacizumab, bem semelhante com levemente superior do ranibizumab, né? Com 18 e 15 letras, respectivamente, e uma acuidade visual melhor que 20/40 nos 6 meses, bem próxima entre os dois. Então, aqui a gente vê as 2 linhas, né, subindo, ficando bem próximas. E, então, o bevacizumab mostra-se seguro no uso do tratamento para o edema macular secundário à oclusão. Em relação ao tratamento cirúrgico, a oclusão da veia central da retina, a vitrectomia vem tratar as complicações, né? Além de aliviar a tração vítrea, ela vai diminuir as toxinas e os agentes VEGFs, né? O que vai ajudar a reduzir o edema macular.
na oclusão de ramo, né, para tratar a complicação que é o DR tracional com HV espontânea. E também é utilizada, como nessa foto, a bainetotomia arteriovenosa. O que é isso? É uma técnica que vai aliviar a compressão da artéria sobre a veia, na região da oclusão. Também foram relatados nos estudos a neurotomia óptica radial, que é uma incisão na lâmina cribosa, aliviando a pressão na veia central, lá na borda do nervo óptico. E também vitrectomia, peeling de membrana limitante interna e essa bainetotomia arteriovenosa são casos selecionados na oclusão do ramo e a evidência geral para essa abordagem é bastante limitada. Então, são casos muito selecionados, tem relatado sucesso nessas cirurgias, mas é assim, é o fim da linha. Já tentou tudo, não melhorou, aí vai para o tratamento cirúrgico. E os agentes trombolíticos, né? No caso da oclusão da veia central não isquêmica, né, o agente TPA vai entrar no intravascular ou endovascular para desfazer o trombo. Né? É relatado que os pacientes têm ganhado 3 linhas de visão, mas os efeitos colaterais adversos são tão graves que tem sido assim, muito pouco utilizado, pouquíssimos estudos referiram o uso desses trombolíticos, então são casos muito, muito selecionados. Então, em resumo sobre essas oclusões, o que a gente vai deixar aqui de mensagem? Né? O edema macular, né, que é a complicação crônica mais frequente, que causa a baixa da acuidade visual, e temos que tratar. Os corticosteroides intravítreos são mais baratos e eficazes, mas têm um perfil de efeitos colaterais mais alto, como a elevação da pressão intraocular, catarata, então, nos casos mais selecionados. O laser focal pode ser considerado se houver edema macular persistente e sem resposta aos agentes antiangiogênicos, corticoides. E neovascularização, nos casos de neovascularização, fazer a panfoto retiniana, mas não é recomendada como profilaxia. Em relação ao prognóstico, a acuidade visual, ela se correlaciona diretamente com a acuidade final. Uma acuidade visual maior que 20/40 provavelmente vai ter uma resposta melhor, uma boa visão final. Nos pacientes com visão pior que 20/200, a probabilidade de ganhos significativos fica bem reduzida. E o risco de ocluir o olho contralateral é de 1% ao ano. Então, esse paciente tem que ser acompanhado bem de perto. Aqui são umas questões da SBRV, que eu coloquei para a gente ilustrar. Vou ler aqui, se vocês quiserem mandar no chat. Sobre a oclusão da veia central da retina, assinale a alternativa correta. A oclusão da veia central da retina é causada somente por trombose ao nível da lâmina cribriforme. Aumento da viscosidade sanguínea e alteração do fluxo não induzem a produção do trombo na veia central. Alterações anatômicas não têm importância na oclusão da veia central. Neovascularização do segmento anterior e posterior são induzidos por fatores de crescimento liberados na retina isquêmica. Oclusão da veia central da retina não isquêmica apresenta áreas de não perfusão capilar maiores que 10 discos de papila. Então, respondendo aí. Estão mandando aí? Estou vendo aqui o Neif já mandou. É isso aí. Essa é bem tranquila, né? Essa questão, assim, né? Para ser da SBRV, eu achei ela bem tranquila. Letra D, né, gente? Neovascularização do segmento anterior e posterior são induzidos fatores de crescimento liberados, né? Letra A, somente por trombose, não. Né? Alteração do fluxo não induzem a produção do trombo, não. A gente vê ali a tríade de Virchow, né? Alterações anatômicas não têm importância, não. E oclusão de veia central da retina não isquêmica apresenta áreas de não perfusão maior que 10 discos de papel, né? Vou seguir aqui o slide. Se tiver alguma coisa no chat, tranquilo. Então, vou dar seguimento aqui. Mais uma questão. Com relação à oclusão de ramo da veia central da retina, assinale a correta. Então, essa também é correta. Representa a causa mais grave de doença vascular da retina. A maioria das obstruções ocorre ao nível do cruzamento AV.
Olhos hipermétropes com menor comprimento axial não predispõem à oclusão de ramo. Nos pacientes idosos com oclusão de ramo não é necessária avaliação clínica. E a principal causa da BAV é a hemorragia vítrea. Podem mandar. E aí? Isso aí, gente. Maioria das obstruções no nível, né, AV. Bem tranquilinha, né? Aí, só para a gente comentar aqui, a causa mais grave da doença vascular da retina é a retinopatia diabética. Os olhos hipermétropes não predispõem, não. É um fator de risco, inclusive, né? E nos pacientes idosos, é necessária avaliação clínica, sim. Mas em todos os pacientes, né? E a principal causa da BAV é o edema macular. Passou aqui? Tá em itálico, Carol. Depois, isso aí ficou na dica aí. Depois corrige para nunca mais Ficou dar na dica, né? Mas ficou tranquila, né? Não, essa é tranquila. Essa aí você tinha falado 1000 vezes. Mas ficou, Tô te enchendo. ficou na dica. Pode continuar. Não aí. reparei. Agora essa aqui, ó. Essa aqui é incorreta. Em relação à oclusão do ramo, ainda do ramo, é incorreto afirmar que doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose, são fatores de risco. É muito frequente a interrupção de fluxo venoso ocorrer no cruzamento AV. O BVOS, aquele estudo que eu citei lá sobre, né, a oclusão de um ramo, definiu oclusão isquêmica naquelas com mais de 10 diâmetros de disco de não perfusão pela anjo. No BVOS, cerca de 1/3 dos olhos com oclusão isquêmica desenvolverão neovascularização da retina e hemorragia vítrea. E o estudo Vibrant foi o primeiro a comparar diretamente a terapia antiangiogênica com laser e os resultados mostraram maior ganho visual nos olhos tratados com aflibercept. E essa aí? Andando aí. Isso aí. Deu tempo aí, pessoal, responder, né? Letra C, né? A oclusão com áreas maiores que 5 diâmetros de disco de não perfusão pela anjo, né? As outras todas estão corretas. Então, dando seguimento aqui, nós vamos falar, né, ali na terceira parte da aula, que é sobre as telangiectasias maculares. Então, eu vou só tirar esse que está atrapalhando aqui para enxergar. Isso. Pronto. É uma doença vascular idiopática retiniana que consiste em vasos incompetentes e dilatados acometendo a mácula. Ocorre obliteração dos capilares parafoveais, deposição de lipídios e não é uma telangiectasia verdadeira, porque as anormalidades estruturais ocorrem sem o espessamento da membrana basal. A baixa da visão é decorrente do processo exudativo, do edema macular, obliteração dos vasos e a neovascularização coroidal. Travou aqui, não. E a classificação? É classificada de duas formas, a congênita e a adquirida. A congênita é a doença de Coates e a adquirida, ela é a McTell. Tipo 1, também, né, aneurismas conhecida como os aneurismas biliares de Leber, e a McTell tipo 2, perifoveal. A doença de Coates, ela é idiopática, né, ocorre o quê? Microaneurismas retinianos que exudam, né, nas camadas intrarretinianas e subretinianas, exudando lipídios. E ela é indolor, acontece em 85% dos casos em homens, sem predileção por raça, e em 80% dos casos ela é unilateral. 66% dos pacientes têm antes dos 10 anos. Então, a gente vai ter um paciente, né, com baixa da visão, estrabismo e leucocoria, que é aquela tríade que
né, faz o diagnóstico diferencial com retinoblastoma. Ela é mais grave quanto mais jovem é a criança, né? Menor de 4 anos é mais grave, não tem transmissão genética, e os exudatos subretinianos são amarelados, ocorre embainhamento dos vasos, telangiectasias e aneurismas. As zonas de não perfusão podem levar a neovascularização de coroide, ocorre depósito de lipídios e descolamento da retina exudativo. Como complicações, a gente tem iridociclite, catarata, glaucoma neovascular, até a fitises bulb. Na anjo, que é o padrão ouro, a gente vai ver hiperfluorescência por líquide inicial e persistente. E nas áreas de hipofluorescência, perda da trama vascular nas áreas de isquemia. Que a gente tem uma foto que é do acervo do Dr. André Maia, que eu peguei em um artigo, tá bem bonita aqui as lesões lipídicas, né, que exudam fazendo a hiperfluorescência, e as áreas periféricas de isquemia hipofluorescentes. Achei bem bonita essa foto. Faz o diagnóstico diferencial com essa doença, todas as causas de leucocoria e estrabismo, né, retinoblastoma, descolamento de retina, né, proliferação hiperplásica do vítreo primário, a catarata congênita, até a toxopcaríase, né? Também a doença de Allis e doenças do colágeno, além dos tumores exudativos. O tratamento é tratar as complicações, né? Fazer o laser nas áreas isquêmicas e periféricas e a cirurgia, no caso, né? O descolamento de retina. Na Bactel tipo 1, a gente vai ter a doença de Coates do adulto. Né? Então, a gente vai ver os aneurismas miliares de Eber, que são os estágios iniciais da doença. Né, vão acontecer telangiectasias com dilatação sob forma de aneurisma na mácula e exudação ao redor. Ocorre mais em homens adultos e frequentemente unilateral. Tratamento, o laser para tratar as áreas isquêmicas. A perda visual ocorre devido ao edema macular cistoide, né, e também da formação dos exudatos duros. O tratamento também, além do laser, pode ser feito terapia fotodinâmica e o anti-VEGF, nos casos desse edema macular cistoide. Aqui a gente está vendo o corte, né, da OCT com exudatos duros, fazendo essa hipertransmissibilidade reversa na retina. Aqui uma foto comparando a Bactel tipo 1 com edema macular diabético na retinopatia não proliferativa e um paciente normal. Então, aqui a gente vai ver, né, no Basecamp, esse edema mais cístico, sem focos hiperreflectivos, no caso da Bactel. E na retinopatia, a gente vê exudatos, menos em menor quantidade, muitos focos hiperreflectivos, né, um edema mais diferente. Nos plexos profundos na OCTA, aqui a gente vê as camadas retinianas também diferentemente acometidas, aqui as telangiectasias e, no caso da retinopatia diabética, mais zonas de isquemia mesmo. A Bactel tipo 2, ela é uma telangiectasia perifoveal idiopática. Ela é mais frequente que a tipo 1 e comumente afeta a quinta e sexta década de vida de ambos os sexos, mas ela é simétrica e bilateral. Então, a gente vai ver vênulas em ângulo reto, o edema macular discreto com alguma exudação. E a gente vai ver um sinal que é uma hipertrofia do EPR ao longo das vênulas, uma mobilização de pigmento ali na retinografia. Então, aqui a gente está vendo algumas manifestações, a gente vai começar com a degeneração, né? Tudo começa ali na degeneração das células de Miller, que vão causar o pigmento macular. As alterações são comumente na fóvea temporal, ocorre descontinuidade da zona elipsoide, as vênulas vão se transformando em vênulas em ângulo reto, ocorre um rompimento da arquitetura retiniana. Dali a gente vai ver no OCT essa característica que são as cavitações. Vamos ver também depósitos cristalinos intrarretinianos, né, que são os depósitos lipídicos. E nos pacientes com neovascularização de coroide vai ter uma cicatriz disciforme. Aqui a gente está vendo aqui nessa retinografia com uma autofluorescência, podemos ver também, ó, essa cicatriz, esse halo se formando ali na região foveal. Né? Na retinografia a gente vê aqui também, ó, um acinzentamento perifoveal. Na OCT, característica, a gente vai ver essas cavitações e a perda focal da zona elipsoide. Então, o tratamento vai ser tratar as complicações também. Então, no caso da neovascularização, o uso de anti-VEGF, os artigos dizem que ainda é controverso. Alguns casos melhora substancialmente o edema e outros até piora. Então, ali vai da gente
e estudando e vendo como é que responde, né, para resolver a questão do paciente. Na doença de ALS, a gente vai falar sobre essa doença oclusiva vascular periférica idiopática, né? Então, é uma vasculite periférica. Ela comete mais adultos jovens, homens, é bilateral em 90% dos casos e muito rara no Ocidente. Ela é muito mais frequente na Índia. É uma doença inflamatória dos vasos em que ocorre a oclusão do seu lúmen, que vai levar à isquemia e neovascularização. Sinais, sintomas, a gente vai ter hemorragias vítreas de repetição, o paciente vai falar que tem cefaleias frequentes, fortes, e até o epistaxe, né, sendo uma doença vascular. É relatado uma associação com tuberculose, né, que seria uma reação inflamatória, uma resposta inflamatória a um agente externo. Então, tem sido muito estudado essa associação. E sobre os diagnósticos diferenciais, a gente vai fazer com outras formas de oclusão, como a oclusão do ramo, né, por ser mais setorial e periférica, retinopatia diabética, síndrome de BC, granulomatose de Wegener, sífilis, citomegalovírus, sarcoidose, Coates e a teleucemia. A acuidade visual é boa, ela é melhor que 20/40, na maioria dos casos. Pode apresentar-se também o paciente como uma uveíte não granulomatosa. E na retina a gente vai ver como, nessa figura aqui dessa anjo, a gente vai ver periflebrite, exudatos perivasculares, dilatação venosa, hemorragia vítrea, neovasos, tanto na periferia como pode atingir o nervo óptico. E a mácula geralmente é pouco envolvida, dali a boa acuidade visual. O diagnóstico é na anjo, a gente vai ver atraso no enchimento venoso, né? O extravasamento do contraste devido à inflamação e também os neovasos quando presentes, e áreas de hipofluorescência por bloqueio isquêmico. O tratamento. Os estágios iniciais a gente vai observar. Podem ser usados corticoides sistêmico e periocular nas fases mais ativas, né? Tanto o implante de dexametasona, como a injeção subtenoniana de corticoide. Fotocoagular laser nas áreas isquêmicas, vitrectomia nas complicações de hemorragia vítrea e, nesses casos, né, mais avançados, até o uso de imunossupressores. Por fim, então, a gente vai falar sobre a retinopatia por radiação. O que é essa retinopatia? É uma complicação secundária à exposição crônica à radiação, né? Mais frequente nos tumores intraoculares, ali no tratamento do melanoma, né? Tumores de órbita e intracranianos. Então, é uma complicação que tem sido relatada entre 3% e 20%, muita coisa, né? Podem ocorrer também complicações coroidianas e do nervo óptico, até a atrofia do nervo. Ela é dependente da dose, fonte e do tipo de radiação. Os achados são semelhantes às outras oclusões retinianas, pode haver hemorragia vítrea, edema macular e neovascularização. E a baixa da visão é decorrente do edema macular, né? Aí o diagnóstico pode ser feito pela anjo, com complementação pelo OCT e até endocianina verde. Tratamento, tratar as complicações. O laser nas áreas isquêmicas, corticoides, e tem sido relatado o uso do anti-VEGF tanto para tratar o edema macular, inclusive para prevenir o edema quando o paciente vai ser exposto a essa radiação. Tem estudos relatando que ele foi usado como prevenção e bons resultados, não manifestou essa complicação. E também, quando a gente começa a ver a gente pode fazer uma intervenção precoce, quando a gente começa a ver que o paciente está começando a fazer um edema, ainda que discreto, é relatado fazer esse anti-VEGF para prevenir essa complicação do edema macular mesmo. Então, aqui umas figuras aí da retinopatia por radiação, hemorragias, exudatos, aqui o OCT com edema macular de aspecto mais cistoide, né? E embaixo a gente vê aqui uma anjo com áreas mais isquêmicas. Então, é isso, gente. Essas foram as abordagens das oclusões. Aqui fica o meu e-mail para qualquer contato e sigam a gente aí no Instagram do Retina Instituto. Muito obrigada. Carol, excelente aula, muito completa. Bom. Ainda conseguiu abordar outros assuntos, né? Retinopatia por radiação, mactéria. É um tema extenso, né? Bastante extenso.
Foi ótimo, assim, Ah, que bom. não tenho o que dizer. Deu para esclarecer tudo, falou dos estudos, conseguiu resumir bem e falando o que é mais importante. Excelente. Muito, Obrigada, Denise. eu que Se tiver agradeço. alguma dúvida aí, nós Se estamos à alguém quiser disposição. mandar, manda no chat, gente. Obrigado, Carol. Muito boa aula. Ah, que bom. Só uma dúvida mesmo. Em relação à veia central, então faria a fotocoagulação só mesmo se presente neovasos e na de ramo, na presença de isquemia já faria? Não entendi essa parte. Não, a gente vai fazer na oclusão de ramo quando a gente vê áreas maiores que 5 diâmetros de disco, né? Ou neovascularização. Ah, Tá? tá. Então, na de ramo, na presença da isquemia mesmo, se classificou como forma isquêmica, já poderia fazer a fotocoagulação. Se áreas maiores que 5 diâmetros e neovascularização. Uhum. Entendi. Das duas. Ô, Neves, agudamente sempre vai ter uma área de isquemia, entendeu? Mas você dá uma chance para o olho revascularizar, para dar colateral. Você não faz direto. Tipo assim, você diagnosticou hoje, o paciente teve um evento recente, você dá uma chance, entendeu? Para o olho formar colaterais e revascularizar. A oclusão de ramo, ela tem um bom prognóstico. A não ser que sejam esses critérios que a Carol falou, aí a gente vai acompanhando de perto. Isso, Mas você por não isso, sai fazendo, destruindo retina, assim, agudamente, não, sabe? por Entendi. isso que você vai esperar ali o paciente ali, né? Aquelas semanas, né? Nos primeiros 6 meses, avaliar todo mês e avaliar. Aí você repete a anjo, se revascularizou, ok. Se não, você mantém as áreas de, né, não perfusão e começa a neovasar, aí você faz a fotocoagulação focal, né? No caso do Tanto a ramo. central quanto a de ramo, mesmo que se isquêmica, acompanha. Como Seria é que isso. é? Então, tanto a de ramo central, tanto a de veia central quanto a de ramo, mesmo que isquêmica, eu acompanho, então. Se você vê já neovaso, logo que você pegar o paciente, já vai fazer, né, no caso da central, né? Também na de ramo. Mas sim, você vai acompanhar ali nos primeiros Entendi. Não, show de bola. Obrigadão. meses. Tá bom? Então é isso, né, gente? Qualquer dúvida, tá meu e-mail aqui. Não sei se tá dando para ver aqui. Tá. E a gente vai deixar a aula disponível no nosso YouTube, canal do YouTube. É isso aí, inscrevam-se. Certo. Então tá bom. Até semana que vem.